Oi, turma do livro Palavras de Vida Eterna, Chico Xavier com o Espírito Emmanuel, no capítulo 152, Descansar. E ele disse-lhes: Vinde vós, aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. Marcos. Pressa e agitação caracterizam o ambiente das criaturas menos avisadas em todos os tempos. Na época de Jesus, muita gente já ia e vinha, aqui e acolá, sofrendo a pressão de exigências da vida material, acreditando no dispor de tempo para pensar. Isso fez que o mestre se dirigisse à multidão, exortando: Vinde vós, aqui à parte, a um lugar deserto e repousai um pouco. Entretanto, assim como aparecem os que exageram as próprias necessidades, caindo em precipitação, temos os companheiros que se excedem no descanso, encontrando a cada passo motivos para a fuga do dever a cumprir. À vista de embaraços mínimos, declaram-se fatigados, desiludidos, deprimidos ou enfermos e param a máquina do serviço que lhes compete, recolhendo-se à inércia com o pretexto de meditação, refazimento, virtude ou prece. Para isso, muitos dizem que o próprio Jesus aconselhou o repouso e a oração, esquecendo-se que o Senhor reconstituía as forças no retiro, a fim de tornar ao serviço e prosseguir trabalhando. Nesse sentido, convém recordar as palavras textuais do Evangelho. Jesus não afirmou: repousai quanto quiserdes, mas sim repousai um pouco. Então, aqui ele coloca a questão do descanso como uma forma de refazimento de energia, refazimento mental, refazimento, inclusive, do nosso corpo, né? E não o descanso eterno. O descanso eterno não existe, né? A questão de você, não vejo a hora de chegar sábado, domingo para ficar de perna pro ar, deitado no sofá, assistindo televisão, ociosidade, né? Então, você tem, hoje mesmo eu escutei lá na hidroginástica uma senhora falar para mim assim, mas você não para, né? Eu falei que eu estava pintando minha casa esse final de semana, e chamei um amigo para fazer o requadramento para mim na parede. Até ele também achou ruim comigo. Ele falou assim: tá, vou ficar aqui, vou ver você fazer as coisas, não vou fazer nada. A sorte que tinha um móvel para ele poder desmontar, né? Aí ele ficou intertido com o móvel, mas ele queria pintar a parede. Quem queria era eu. Então eu chamei ele só para requadrar, porque eu não subo mais em escada. Mas as pessoas geralmente comentam isso, né? Patrícia, você não para, Patrícia, você não tem vontade de. Você está aposentada, você não precisa fazer mais nada. Então, a questão do aposentar e não fazer mais nada não combina com a Patrícia. E não deveria combinar com ninguém. Todos nós devemos continuar. Quando eu aposentei, gente, eu fiquei muito preocupada. Eu falei, e agora? A minha vida inteira foi sala de aula. A minha vida inteira eu saí de manhã, voltei no final do dia. Ou saía à tarde e voltava de noite. Mas sempre 8, 12 horas por dia fora de casa. Agora eu vou sair e vou fazer o quê? Não tem nada para me fazer lá fora. Então eu tenho que inventar um pouco dentro de casa, eu tenho que inventar com vocês, que me aguentam todo dia através dos vídeos, né? Tem uma vez por semana que eu vou para centro espírita, e tem outras coisas que eu vou inventando, né? Sou responsável por mais de 200 crianças na evangelização, tanto de igreja evangélica como de centro espírita, a parte das lembrancinhas, né? Tem Dia da Mulher agora, nós vamos fazer uma reunião, só o Clube da Luluzinha. Eu fico inventando coisas para ocupar, né? Tanto na diversão como também na obrigação. Que a gente tem que estar aqui para servir, né? Eu sempre falo isso para vocês e falo com Deus há muitos anos. Eu levanto da cama ali e falo: Senhor, se é para ser útil, me levanta, se não, me deixa deitada lá, né? Deitada que eu falo é o corpo, porque eu sei que o espírito vai estar na ativa, né? O descanso é só refazimento, gente. Refazimento do corpo, do espírito, da mente. Nós precisamos ir, às vezes, para um lugar onde tem natureza. Toda semana eu faço isso. Eu pego um Uber, vou até o meio do mato, relaxo, olho para a mata, olho para a represa, olho para rio, procuro cachoeira, procuro o céu, tiro foto, refresco toda a minha cabeça ali para aguentar o resto da semana trabalhando. Então, o descanso, eu creio que quando Jesus fala em descanso, não é um retiro espiritual para você ficar preso lá dentro do mosteiro a vida inteira, né? Viver do Isso aí não vai chegar a lugar nenhum, né? Essa paz que buscam tanto, esse equilíbrio que buscam tanto
no silêncio, dentro de uma... eu não sei dizer os nomes, né? Mas cada religião tem algumas religiões que fazem isso, né? Ficam trancados lá a vida inteira, orando, jejuando, aquela coisa toda, isolados de pessoas, isolados dos problemas. É uma fuga, né? Acaba sendo uma fuga. Porque, na verdade, a gente não tem que estar isolado de ninguém, né? A gente tem pessoas difíceis, tem problemas que a gente não consegue resolver, a gente tem que se afastar. Mas também é um descanso, porque depois a gente tem que voltar lá. Na guerra, na luta, a gente vê que os soldados fazem o quê? Se afastam, respira, pegam ar para depois voltar lá e continuar na batalha. Então, o descanso, ele é bem-vindo sim, mas sem exagero. Tudo que é exagerado é problema, porque cai na preguiça, que é um pecado, né? Então, o descanso exagerado nada mais é do que uma fuga, do que uma preguiça, do que um pecado, do que algo que não é divino. Segundo a Bíblia, mesmo no sentido figurado, que a gente não sabe exatamente o que foi feito, né, na criação do mundo, a gente não sabe, está longe dos nossos sentidos, do nosso conhecimento, entrar nos preceitos da criação, de como Deus criou tudo, quantos dias, quantos meses, ou se ele continua criando. Mas o livro dos Espíritos, ele responde isso para a gente de uma forma branda, tranquila, que eu acho que acalma o nosso coração, né? O livro dos Espíritos, quando pergunta sobre a criação, ele fala, Deus não parou de criar. Não tem essa de sexto dia, no sexto dia ele parou um pouquinho no sétimo dia para descansar. Quem é Deus para descansar, gente? Ele é o Criador. Ele não é homem, ele não é igual a gente, ele não tem carne, ele não cansa. Deus é incansável, Deus é infinito, ninguém tem noção do que seja Deus. Quem sou eu para falar de Deus para vocês? Quem são vocês para entender Deus? A gente não entende, nenhum de nós entende quem é Deus, né? Tem que ser um espírito muito puro, tem que ser um espírito muito elevado, e nós estamos longe desse patamar. Então, quando se fala na Bíblia, Deus fez o mundo em 6 dias e no sétimo ele descansou. Tem religiões que pregam que um dia da semana não pode trabalhar, não pode fazer nada, não pode fazer nada, porque é o dia que Deus escolheu para eles para descansar, né? Eu cansei de trabalhar com professoras que quando chegava em dia de ter que trabalhar de sábado, falava, eu não vou não, porque minha religião não permite. Então, tem algumas coisas assim que a gente precisa rever, né? Deus não impede ninguém de trabalhar, de forma nenhuma. O descanso que a gente tem de noite, né? Geralmente quem trabalha durante o dia descansa de noite, quem trabalha de noite descansa durante o dia, é o refazimento. Você precisa deitar, você precisa dormir pelo menos 8 horas, o seu corpo precisa se refazer. A sua mente precisa de um descanso, para no outro dia continuar tudo normal. Trabalho, trabalho e trabalho, né? Chico Xavier, quantas vezes ele cansado, ele já estava exausto e doente, ele falava pro Emmanuel, eu preciso descansar um pouquinho. Aí o Emmanuel virava para ele e falava, Chico, trabalhando a coisa já não está muito bem, imagina se parar. Aí ele, tá bom, né? Você tem um jeito fácil de me convencer que eu tenho que trabalhar. Então o Chico voltava para o trabalho. É uma vergonha para nós a gente ver espíritos como Chico Xavier, que trabalharam tanto a vida toda pelo bem, e o que foi que nós fizemos perto dessas pessoas, né? Madre Teresa de Calcutá, por mais que ela seja uma figura que algumas pessoas, né, algumas pessoas que lidam com conhecimento falam, não, mas ela não era toda santa, né? Mas ela tinha um lado extremamente bom, que era de acolher, de socorrer pessoas que estavam à margem, que estavam passando fome. O que ela tinha de político no meio, né, a gente ignora. O que importa é o que ela fazia para o bem das pessoas, né? Gandhi. Então nós temos aí uma série de personalidades que vieram ao mundo e se doaram demais, trabalhando incessantemente. Tem gente que sai daqui, né? Assim, eu tenho um pensamento que talvez vocês não concordem, né? Mas aqui mesmo, no meu bairro, onde eu moro, tem muita criança que fica na rua, tem muita criança que está à margem. Vai para a escola, quando sai da escola não tem nada o que fazer, vai fazer o quê? Vai para a rua.
A família tem aquela escadinha de filho, né? Cada um com um pai diferente, família desestruturada. Grande parte das pessoas onde eu moro é assim. Ainda tem gente que sai daqui e vai lá para a África, para socorrer a África. Então, assim, o meu pensamento, não que lá eles não mereçam socorro, merece. Mas às vezes a gente não precisa ir tão longe, né? A gente não precisa como missionário ir para algum lugar, tal. O que a gente precisa é ter olhos de ver, ouvidos de ouvir. Então, em volta de você, certamente tem trabalho pra caramba. Tem muita gente precisando de você nesse exato momento. E aí, falar em descansar perto de tanto problema, dá vergonha, não dá não? Eu tenho vergonha, porque o que eu faço é muito pouco. Eu ofereço ajuda às pessoas quando eu posso ajudar, e as pessoas geralmente falam assim, nossa, mas você não cansa não? Você está sempre tentando achar solução para tudo, você tem sempre uma palavra, você não cansa. Eu falo dessas coisas não, eu tenho prazer de fazer, eu não canso. Eu não canso de ouvir problema de amigo meu, eu não canso de dar palpite, de dar pitaco. Eu falei que 2024 eu ia fazer diferente, né? A partir de 2024 eu ia parar de dar pitaco para quem não quer ouvir. Mas para aquele que me procura e quer ouvir, eu continuo dando pitaco, eu sou pitaqueira até não querer mais. Gosto de ajudar e isso não me cansa, não, é prazer. Eu posso estar fazendo o que for, eu vou ouvindo a pessoa enquanto eu estou fazendo minhas atividades e depois eu vou raciocinando, vou pensando qual é a palavra que eu posso dar para aquela pessoa, qual é a saída que de repente passa na minha cabeça e eu posso dar para a pessoa. Às vezes uma palavra que você usa, você salva a vida de alguém, você salva o dia daquela pessoa, né? Você pode dar uma ideia que vai mudar o caminho dessa pessoa, que vai ajudar ela a clarear, iluminar a situação que ela está vivendo. Não precisa de dinheiro, não precisa ter muito, basta você dividir o pouco que tem. O nosso conhecimento, chegar até aqui, a gente tem um pouquinho de conhecimento, então esse pouquinho de conhecimento às vezes ajuda quem tem menos conhecimento. Assim como um dia e como alguma situação que venha, alguém tem mais conhecimento do que eu e vai me orientar. E eu vou aceitar, como sempre aceitei. Então nós estamos aqui para estar nessa forma contínua de trabalho e não de descanso. Descanso é só refazimento, é só um momento. Eu posso ter umas férias, eu posso sair com a minha família, eu posso curtir uma praia, um campo, ficar uma semana fora, um mês fora com a minha família, sem ter que trabalhar, sem ter que fazer nada, sem ter que pensar em ninguém, em problema. Pode, tudo pode, né? Mas eu acho que é muito tempo, né? Deus não parou até hoje, ele continua criando até hoje. E a gente não sabe quando que ele começou. Então, eu perante Deus, eu me sinto envergonhada se eu exagerar no descanso. Sinceramente, eu me sinto envergonhada. Então, vai na consciência de cada um, né? Ficar um mês fora, uma semana fora. Já fiquei de final de semana, assim, pegar uma quinta-feira, voltar numa segunda-feira, ficar uns 5 dias fora de casa, já. Mas eu confesso que no começo é aquela empolgação toda. Não sei vocês, mas comigo é assim. É uma empolgação danada. Não vejo a hora de chegar aquele dia, de pegar o carro, estrada e vamos passear. Aí você passeia no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro já fica assim, né? Mesmo que você faça coisas diferentes, você já fala, que saudade da minha cama, do meu chuveiro, né? Do meu jeito, que aonde eu tô não é o meu jeito. Então, eu sou muito raiz, eu sou muito aonde eu tô e eu crio um pouco de raiz, né? Então, quando eu saio de casa e fico muito tempo fora, assim, chega um dado momento que a diversão para mim acaba ficando monótona, começa a ficar chata, cansativa. Eu quero voltar para as minhas atividades. Eu fico sem fazer, olha, para vocês terem uma ideia como é que é sério essa questão de você servir. Eu fico sábado e domingo sem fazer a leitura para vocês, né, dos livros de estudo. Eu sinto falta. E olha que eu fui uma professora muito sem vergonha. Eu quase não fazia leitura de livros espíritas, então, um ou outro, e olha lá. Eu peguei a Lânia para ler 2 vezes. 2 vezes eu falei, eu vou ler esse livro. 2 vezes eu comecei e parei. Eu estou esperando acabar uma dessas obras que a gente faz a leitura para ler a Lânia para vocês, porque aí eu vou ter aquela obrigação de ler. Eu sou muito preguiçosa para ler, mas se eu sei que é um trabalho, eu sei que isso está fazendo bem para alguém, aí me empolga, aí eu quero fazer. Eu sou movida assim.
Não sou movida de fazer as coisas para mim. Eu sou movida de fazer as coisas para os outros, né? É para fazer reforma na casa de alguém? Adoro. É para comprar, arrumar alguma coisa para alguém? Gosto. Agora, para mim, eu faço daquela euforia, mas logo passa. É estranho isso. Eu não me sinto confortável de ficar fazendo as coisas para mim. Mas amo fazer as coisas para os outros, sabe? No dia do meu aniversário, eu estava preocupada em atender as pessoas bem. Não estava preocupada. Tem gente que fala, não vejo a hora de chegar no meu aniversário para ganhar meu presente, para me ter, né? Eu não. Eu queria meu aniversário para estar junto com as pessoas, para fazer meu agradinho para elas, o lanche, as coisas estarem de acordo para elas, para agradar as pessoas que eu amo. Eu sou assim. Então eu não consigo entender essa questão do descanso por muito tempo. Quando alguém fala para mim assim, eu preciso pegar o sofá e ficar o dia inteiro no sofá, eu falo, Deus me livre e guarde. Eu acho que eu piro. Não, eu já fiquei, mas eu não gosto. Sinceramente, eu não gosto. Não é uma prática minha. Eu sento lá na frente de uma televisão, gente, para assistir um filme se for muito, mas muito bom. Porque se o filme começar com aquela monotonia, não sai muito daquela história, se não for uma coisa muito diferente, se eu já imagino como que vai ser o final, eu já vou pro celular. Eu fico escutando o filme e fico no celular. Já me desencanta. Então eu não consigo. Não é que eu seja ansiosa, que eu seja pilhada, não. Porque a doença, né, a polimiosite, me trouxe uma calmaria que vocês não fazem ideia. Mas eu não consigo ficar nessa de descansar muito. Eu tô sem sofá aqui em casa, que eu tô pintando o quarto, vai montar móvel lá, um dormitório novo, e minha roupa, tudo que tava no outro guarda-roupa tá aqui, eu jogaria em cima do sofá aqui. Então eu tô sem sala. Pra mim, tá uma chatice do caramba, eu tenho que tomar banho e tenho que ir pra cama, porque eu não tenho sofá pra sentar. Não aguento, eu vou deitar lá, vai me dando neura, porque eu falo, meu Deus do céu, se fosse no sofá, a gente fica sentado, a posição do sentado, você pega um livro, você pega um celular, você pega uma... Deitado você não tem nada para fazer, só deitado. Aí eu fico imaginando, né, e a pessoa doente? Enquanto você tem saúde, faça as suas atividades, não vem com esse papo de descansar. Porque quando você ficar doente, que você precisa ficar deitado, você vai olhar para trás e falar assim, poxa, eu tinha a oportunidade de fazer um monte de coisa e eu não fiz. Agora eu tô aqui deitado, doente, e eu não tenho como sair da cama. Então, dependendo do fim que a gente vai ter um fim, né, na cama, descansando pra caramba numa cama. Então, eu não quero ficar descansando, não. Eu quero estar na ativa mesmo. E acho que é maravilhoso Deus dar a oportunidade pra gente de trabalhar. A gente trabalha pra caramba, é só a gente procurar que acha, né? Serviço não falta. Às vezes você tem a tua mãe para ir na casa dela, fazer um jardim para ela, você tem a casa de um irmão para poder dar pitaco. Eu dou muito pitaco, né, na vida do meu irmão lá, eu falo do jardim da casa dele, eu falo do que tem que reformar, o que tem que pintar. Eu tô sempre procurando o que fazer, procurando sarna para se coçar. E é muito bom mesmo. A gente se sente útil, a gente se sente vivo. Agora, não leve ao pé da letra, né, que Jesus disse que a gente tinha que descansar, que Deus fez tudo em 6 dias e depois ele pegou um dia para descansar. É figurativo, né, gente? A gente sabe que espírito superior como Jesus não para, Deus, nosso Criador, não para, e por que que nós temos que parar? Só para refazimento, mais nada, tá bom?